Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12, hoje vamos falar sobre o item 10, o ódio. Vamos então fazer uma prece. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo por mais essa oportunidade que nasce junto com o sol, de procurarmos ser melhores do que nós fomos ontem, sempre melhorando, sempre dando passos em frente no caminho da evolução espiritual, que nós possamos seguir o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Nos ajude, Senhor, nos inspirando para que possamos enxergar a solução das nossas dificuldades nesse caminho. Nos mostre a nossa capacidade de ir em frente. Nos mostre, por favor, os caminhos, as técnicas, as formas pelas quais podemos tirar as pedras que atrapalham a nossa caminhada. Que nós possamos cada vez mais amar, que nós possamos superar as dificuldades que temos para amar a todos. Que assim seja. O capítulo é Amai os vossos inimigos e o item 10 é o ódio. Vou ler então. Fenelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. É tipo uma condição, né? Enquanto a gente não amar uns aos outros, a gente não vai ser feliz. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Esse item aqui é um grande desafio, né? Esse capítulo inteiro ele trata de algo que não nos é fácil de fazer. E esse item já começou aqui com uma frase que é desafiadora. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Ódio talvez não seja tão comum, né, na nossa vida, afinal, eu acredito, apesar daquilo que a gente conversou na vez anterior, sobre... Deixa eu só anotar uma coisa aqui. A outra vez que a gente conversou sobre a vingança, que eu falei, nossa, não acredito que ainda tem, mas aí pensando melhor a gente vê que tem, sim, bastante gente. Mas eu acredito que não seja a maioria, né? E em relação ao ódio, a gente tenha menos casos do que os outros. Agora, indiferença e desprezo é algo que já faz parte muito mais do nosso dia a dia, inclusive que está nos nossos corações e nas nossas mentes, né? Acho que com raras exceções. O Cristo, que deveis ter como modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Então, se a gente odeia assim como é odiado, se a gente despreza assim como é desprezado, ou quando... Isso quando a gente não toma a iniciativa, né? De começar a odiar. A gente não tá só respondendo o que o outro faz conosco. Às vezes a iniciativa é nossa de começar, né, o problema. Aí, o que nos diferencia, né? Se a gente acha um abominável algo que alguma pessoa fez e a gente faz exatamente a mesma coisa, então nós também somos abomináveis, certo? Mas então, se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Amá-los
amá-los. Esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações. Essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, ou seja, Deus fica feliz, né? Entre aspas, né, gente? Porque Deus não é uma pessoa que tem boca, mão, cabeça, coração, olhos, e que fica feliz como nós, seres humanos, assim. Então, mas é uma coisa que alegra a Deus, cujos perfumes sobem até eles, quando nós amamos as pessoas. Mas ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos nossos irmãos, ela não vos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Essa é uma das provas mais difíceis, bem o sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Quem está falando isso é Fenelon, em 1861, falando de uma encarnação anterior. Mas Deus está presente e pune, nessa vida e na outra, aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. E esse ódio, às vezes, ele parece ser algo muito forte, mas a palavra ódio, na origem, ela significa amar menos. Então, ela não precisa ser aquele ódio que você quer o mal da pessoa. Só um certo desprezo, uma certa impaciência, uma certa indiferença já pode configurar dentro disso aqui, desse conselho, né? Que tá dizendo pra gente não fazer. Eu vou iniciar aqui o item 11, mas não vou até o fim, porque ele tem... O item 11 eu vou até o fim, mas o assunto, o duelo, eu não vou até o fim, porque são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 itens. Então, vamos só começar o próximo assunto, que é o duelo, do item 11, e aí depois a gente continua. Então, o duelo. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. Então, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e nunca dele se desvia. Ou seja, aquele que faz pouco caso no sentido assim, não me importa as contrariedades, eu vou continuar. Eu estou nessa estrada, que seria o objetivo, né, de elevação espiritual, e não se importa com as dificuldades que aparecem no caminho, simplesmente continua nessa senda. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas o roçam sem o ferir e não o impedem de avançar. Arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria, é recuar diante das provações que tem que passar. É sempre um crime aos olhos de Deus. Se não fosseis enganados como sois pelos vossos preconceitos, o veríeis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. O duelo, né? Aquele duelo que existia antigamente, em que um dos dois teria que morrer, né? Uma das duas pessoas que... aquele de dar 10 passos de distância um do outro, e aí os dois atiram ao mesmo tempo, um acerta, ou os dois acertam, ou nenhum acerta, mas é como se fosse assim, para lavar a honra, né? Alguém te ofendeu, você vai lá e faz um duelo com aquela pessoa. Uma coisa totalmente ultrapassada, mas que nós vamos ver que ainda
ainda acaba existindo, não literalmente, não com armas de fogo, não com essa coisa que era antigamente, mas de uma outra forma que nós vamos ver qual é. Nós ainda participamos, fazemos duelos, participamos de duelos agora, em 2021. É crime o homicídio pelo duelo. Até mesmo a vossa legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de tirar a vida de seu semelhante. Em nenhum caso, tá? É crime aos olhos de Deus que vos indica a vossa linha de conduta. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados conforme o que perdoardes. Ou seja, alguém te ofende, você não vai querer se vingar ou lavar, entre aspas, lavar a honra através de um duelo, de uma vingança, de um revidar, né? E sim, perdoar. O conselho aqui que Jesus nos dá, né? Pelo perdão vos aproximais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra, pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado, reino de paz e de amor que deverá afastar para sempre de vosso planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo existirá em vossa língua apenas como uma lembrança vaga e distante de um passado que não existirá mais. E os homens só admitirão disputar entre si em competições a nobre prática do bem. Quando isso daqui foi escrito em 1861, eu acredito que ainda existia duelo, né? Então aqui estava falando do duelo literalmente. Mas vamos pensar o seguinte, ó. O nosso pensamento, ele tem força, ele tem energia, ele gera efeitos. De que forma? É como se, quando aí teria que fazer um estudo mais aprofundado sobre o perispírito, uma conversa mais aprofundada sobre o perispírito, para entender cientificamente como isso acontece. Mas nós não vamos fazer isso aqui agora, então eu já vou direto para a conclusão que esse estudo leva, que é o seguinte: quando nós pensamos, o nosso pensamento já atinge a pessoa a qual nós direcionamos o nosso pensamento. É por isso que Jesus disse que o pecado por pensamento já é pecado, porque ele já surte efeitos. Se você acredita que fazer uma prece, uma oração, você rezar por alguém ajuda, você sabe, mesmo sem ter nunca parado para pensar na questão científica de como isso acontece, você acredita que o pensamento atinge um alvo. Então, se eu penso coisas boas a respeito de alguém, se eu desejo bem, se eu penso de uma forma positiva a respeito de uma pessoa, eu estou contribuindo para que ela fique bem. Porque eu estou transmitindo boas vibrações, boas energias, e elas vão chegar, vão atingir, vão chegar até essa pessoa. De verdade. Porque o nosso perispírito, ele não fica preso ao nosso corpo. Ele tem plasticidade e elasticidade, tem diversas características que que fazem com que ele seja capaz de chegar a lugares longe, onde nós, pelo nosso corpo, assim, só pelo pensamento, a gente não vai, mas o perispírito vai. Né? Chega, atinge a outra pessoa. Do mesma forma que se eu penso mal, se eu penso que queria que morresse, se eu imagino eu indo lá esganando a pessoa, eu fisicamente não vou fazer. Então a pessoa não vai ficar no corpo dela, físico, machucada por uma ação minha, porque teria que ser corpo físico com corpo físico para machucar, né, o corpo. Agora, o meu perispírito, quando eu penso, automaticamente ele vai lá e agride o perispírito da outra pessoa. Então, esse duelo que antigamente acontecia fisicamente, ele continua existindo por meio do pensamento. O pensamento tem uma ação, é uma ação.
Porque não é uma ação do corpo físico, mas o perispírito age. O perispírito obedece, ele vai até lá e faz aquilo que a gente está pensando com o perispírito da outra pessoa. Então, se eu me imagino esganando a outra pessoa, meu perispírito vai lá e esgana o perispírito da outra pessoa. Então, esse duelo, que não precisa ser necessariamente daquela forma como era feito antigamente, que as pessoas, né, como eu já expliquei, como vocês já devem ter visto em filmes, que ficava de costas um para o outro, dava 10 passos à frente, depois se virava e dava o tiro. Esse duelo não existe mais. Ele é proibido. Pode até ser que exista aí nos rincões do mundo aí, né? Pode até ser que ainda exista, mas não é comum a gente conviver com isso. Porém, nós ainda fazemos os duelos quando nós nos colocamos contra alguém. Só da gente pensar mal, da gente xingar em pensamento, da gente ter vontade de fazer alguma coisa ruim com a pessoa, a gente já está enviando para ela como se fossem flechas, como se fossem tiros que machucam sim a pessoa. O emocional dela vai sim ser abalado pela nossa atitude. Bom, então era isso que eu tinha pra gente conversar aqui hoje. Depois a gente vai continuar com esse mesmo capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e amanhã vai ser o item 12, que é a continuação do duelo, tá? E aí vai explicar um pouco melhor tudo isso que eu tô falando, que foi só o comecinho, mas vai explicar um pouco melhor essa parte de como o duelo acontece ainda hoje, tá bom? Bom dia, Karina, bom dia, mãe. Uma ótima semana para vocês. Então, vamos finalizar aqui com a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir que os nossos amigos espirituais se aproximem de nós, que nós possamos permitir a aproximação deles através dos nossos bons pensamentos e bons sentimentos, porque apenas assim podemos abrir as portas da nossa intuição, receber intuições deles, receber orientações sutis desses amigos, desses anjos, que na linguagem comum nós chamamos de anjos, mas são os nossos amigos espirituais, nossos guias, que podem nos orientar, que podem nos inspirar bons pensamentos, boas resoluções, boas decisões, soluções de problemas, que nós possamos permitir a aproximação deles, que nós possamos nos abrir para essas intuições por meio de afastar maus pensamentos e maus sentimentos e alimentar bons pensamentos e bons sentimentos, que é o que faz com que eles consigam se aproximar de nós para nos ajudar. Nós possamos encontrar as soluções para as nossas próprias dificuldades, que nós possamos encontrar caminhos que nos mostram onde está a luz, onde estão os mapas para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.